Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime, onde nós falamos de negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Kátia Prado. A Kátia é Head de Supply Chain da Philips. Kátia, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu tenho há tempo corrido atrás de você, eu sei que a tua agenda é bem concorrida, bem complicada, então é uma honra poder te receber aqui. Obrigado por você ter aberto o espaço aí do teu tempo para poder vir falar da tua história, para falar do teu momento e, claro, para falar também sobre o futuro. Então, seja bem-vinda. Não, eu que agradeço, Luciano, assim, é um prazer estar aqui. A gente tentou, encaixar essas agendas, mas finalmente deu certo, Quando tem que dar certo, dá certo, uma hora vai. Você vê como é que é a vida, A gente se conheceu num dos encontros da Prime antes da pandemia, Foi, acho que tem quase 10 anos, Eu acho que menos, É por aí. 18 anos. É por aí. Faz tempo. E você vê como é importante a gente não só estabelecer conexão, mas como a gente precisa não deixar que as nossas conexões se percam, Esse é o grande desafio que a gente tem no meio corporativo, Porque a gente tem uma cultura de conhecer pessoas e a gente não constrói relacionamento, E eu sempre mantive você no radar, E você sabe disso, uma mensagem aqui, uma mensagem ali, um convite aqui, já fizemos uma call antes, então eu estou muito feliz de poder te reencontrar, saber que você continua bem na Philips, e muito feliz de poder compartilhar com os nossos telespectadores a tua história. Muito obrigada pelo convite. E realmente esse evento na Prime foi assim super legal na época, agradeceu muito a minha posição como gestora, Eu estava começando ali numa carreira de gestão e agora estamos aqui num outro momento profissional com muita alegria de participar do seu programa. 19 anos nessa estrada de logística, Logística não é para qualquer um, Como é que está sendo essa tua jornada, essa tua construção, num segmento tão desafiador, num segmento onde cada vez mais passa a ser estratégico dentro das empresas, você dentro de uma grande empresa hoje, mas antes da gente falar da Philips, eu queria que você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores as empresas que você passou, os desafios que você superou e como é que você tem construído a tua jornada até hoje, Kátia. Claro, assim, eu acho que 19 anos entrega a idade para começar, Mas foram 19 anos de muito aprendizado, Eu comecei minha carreira antes de ser logística num banco, que me ajudou muito com skills de comunicação, gestão de cliente, tinha contato com o cliente. Mas eu comecei na Sherwin-Williams, que foi onde o bichinho da logística me picou. Então, assim, eu acho que todo mundo tem esse evento canônico que trabalha na logística, quando você se apaixona pela logística, Eu fazia uma engenharia super técnica, Eu venho de uma engenharia de produção, mas era foco em ênfase em mecânica. Trabalhei em manutenção da linha de fábrica na Sherwin-Williams na época. E lá eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a logística, tendo uma conversa com o PCP. E aí, a hora que eu comecei a entender o planejamento, como eles faziam, eu me encantei e falei, nossa, é isso. E assim, foi... primeiramente, eu tentei ir para esse lado mais técnico. Nesse momento, o bichinho da logística me pegou e moldou toda a minha carreira. E aí, as minhas próximas experiências já foram todas... Isso tem 19 anos, Todas essas experiências em logística. Passei pela Novartis, uma indústria de medicamento, também mais voltado à produção, trabalhava na fábrica, e depois a Philips, que já estou há 15 anos, então também já é uma história, uma jornada dentro da Philips. Comecei lá atrás planejando TV, entrei analista na Philips e é onde eu desenvolvi a grande parte da minha carreira, Hoje Head de Supply Chain, ocupando aí a liderança do Supply Chain de todos os nossos negócios e todas as nossas fábricas no Brasil. Então é muito orgulho que eu tenho dessa jornada, não é uma jornada fácil, muita resiliência, mas cada uma dessas experiências, cada uma desses momentos vão construindo quem eu sou hoje, inclusive a experiência no banco, com esse skill de falar com as pessoas, de ter esse contato com o cliente. Então, assim, para mim é tudo aprendizado. E cada um aprendizado, mesmo que aquele momento aquilo não faça muito, o que eu vou usar com isso? É uma oportunidade para a gente ir colecionando, essa caixinha de ferramentas que a gente tem dentro do mundo empresarial e em um momento ou outro você vai usar. Então, para mim foi muito importante todos esses passos nessa jornada. E, cara, logística é assim, Eu acho que você tem que se apaixonar. Esse é o ponto, Tem que ser mordido pelo bichinho da logística. E você planejou a tua carreira, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, você foi abraçando, você tinha um sonho de chegar onde você chegou. Conta um pouquinho para nós como é que a sua cabecinha lá atrás funcionava e vendo
onde você chegou, numa posição importante, numa grande companhia global. Como é que era a Kátia lá atrás? Sonhava, era sonhadora? Como é que foi se desenvolvendo essa tua trajetória, Kátia? Eu acho que eu tenho uma máxima que fala, né? Você põe o plano, põe o pé, às vezes você não tem ali o chão, e o universo, Deus, seja lá o que vocês acreditam, coloca o chão embaixo, né? E você vai. Então, a minha história, ela tem sim uma parte planejada, mas também tem muito de abraçar desafios. Então, é um mix. Eu não posso dizer que a Kátia de 19 anos atrás, quando começou, sonhava em ter uma posição que eu tenho hoje. Isso foi sendo construído com o caminho, né? Eu venho de uma família muito simples, né, no interior da Bahia. Então, meu pai, enfim, não tinha nem condições de estudo, foi o primeiro a vir para São Paulo. Ele foi a primeira pessoa a ter um diploma universitário na minha família inteira. Então, assim, e ele passou esse amor pela educação para mim, para minha irmã, e você conseguir construir a partir desse esforço que ele teve de sair, né, dessa situação familiar, para mim, molda também o meu caráter e essa vontade de aprender, né? Foi o que virou para ele, virou a história da nossa família, né? E pensar que há 19 anos eu pensava então onde eu estou hoje, inclusive dando uma entrevista para você, assim, é impossível, né? Mas algumas coisas sim foram planejadas, e algumas coisas assim foi agarrar a oportunidade que me apareceu, nesse sentimento de sempre eu quero contribuir, deixa eu entender mais, e ampliando o meu escopo, ampliando o meu conhecimento, atuando em projetos multifuncionais, mesmo dentro da Philips, né, nesses últimos anos de jornada, eu tive a oportunidade de participar de que a gente chama de short term assignment, né, então você vai e fica um período, 1 ano, 6 meses, fazendo um projeto multifuncional, e isso me deu uma bagagem imensa de entender outras áreas, sair, por exemplo, do planejamento, que é a minha raiz, entender sobre logística, entender sobre transporte, entender sobre customer service, e foi construindo, né, quem eu sou hoje e onde eu cheguei hoje. Então, é um mix para mim, como eu te disse, quando eu estava lá na Sherwin-Williams fazendo manutenção de máquina, totalmente técnica, e eu fui mordida pelo bichinho da logística, isso foi acaso, né? Eu não sabia que eu ia me apaixonar pela logística. E a partir do momento que eu entrei em logística, eu fui sempre buscando a cada passo como eu conheço mais, como eu contribuo mais, como eu colaboro mais. Eu conhecia planejamento de produção, eu era louca para conhecer planejamento de demanda. E aí foi isso que motivou meu movimento para ir para a Philips, né? Vou conhecer como faz a demanda. E aí, dentro da Philips também, foi sempre drivado por esse mindset de conhecimento. E aí o crescimento acompanhou, né? Você acaba surfando essas oportunidades, né? Fazendo um planejamento. Sempre tive um plano de carreira, tive a oportunidade de ter gestores incríveis durante a minha jornada, que me apoiaram nessa gestão. E ser uma mulher numa cadeira de logística não é fácil, e não, com certeza não fiz isso tudo sozinha, né? E cada um foi contribuindo para eu conseguir sonhar mais alto, né? Eu acho que há 19 anos atrás eu não tinha esse sonho. Talvez se você me conhecesse, quando você me conheceu, eu já tinha esse sonho, porque aí já começa a formar. E aí a gente conecta as coisas, né? Tanto a sorte com preparo, quanto empenho, quanto resiliência. Isso tudo forma quem eu sou hoje. Agora, nada acontece por acaso, né? Sorte, eu acredito muito nessa palavra. Você é a pessoa que entrega resultado, né, cara? Os projetos que caem na tua mão, você faz acontecer, né? Então, o bacana é que você provoca os movimentos da sua carreira, no sentido em que você busca conhecimento, e uma vez que a oportunidade chega, você não deixa a bola pingando, né? Essa equação é a Kátia literalmente hoje? Com certeza, eu acho que esse drive de entrega de dados, então assim, voltando lá atrás, eu sou uma engenheira, né, gente? Então, indicadores, KPIs, quem me conhece, eu tenho ali muito controle visual sobre a operação, inclusive, e sobre as minhas entregas, né? O que eu preciso, qual que é a entrega desse ano, o que a gente precisa fazer, foco em prioridades. Então, isso norteia muito como eu sou hoje, como eu faço gestão. Toda organizada. Sempre, sempre. Vou te dar até um fato assim interessante, até viagens de família eu sou organizadora, então não é só na vida profissional, né, eu que organizo as grandes viagens de família, eu sou aquela que tem a planilha, que tem o dia onde você tem que estar, qual é o hotel que você vai ficar, então isso faz parte de quem eu sou, mas versus isso eu consigo aliar muito esse olhar pessoas e gestão de performance, né, conforme você vai evoluindo na sua carreira,
Eu não sei se todo mundo também que é líder, executivo, passou por esse evento canônico, né? Que eu digo, o primeiro é o bichinho da logística morder, o segundo é você passar a liderar pessoas. Porque a partir do momento que você é uma contribuidora individual, né, você tem que fazer ali as suas entregas, você tem que se preparar, você tem que ter os seus compromissos, sempre foi uma pessoa muito comprometida. A partir do momento que você vira gestora, você tem que começar a entregar resultados através do trabalho dos outros. E aí você tem que mudar, porque não é só o seu, né, eu falo assim, só o seu controle, só a sua atividade, né? Você tem que entender o que seu time está fazendo, motivar aquela pessoa a fazer mais. Então, esse é outro evento canônico para mim. Você entregar resultado através de pessoas é, cara, uma das coisas mais difíceis nessa primeira gestão que a gente fala, né? E eu trabalho isso muito nas mentorias que eu faço, né? Sempre é um dilema de quem está fazendo a primeira gestão, porque muda realmente. E você ser capaz de aliar as duas coisas, né? A sua personalidade pessoal, como você faz, mais... E o outro, como ele faz e como eu faço isso ser maior do que duas individualidades e ser um todo que contribui, eu acho que é a grande magia e que é hoje, se você me falar assim, o que resume você? É isso, né? Eu sou uma pessoa de alta performance, porém eu desenvolvo pessoas para que elas também sejam de alta performance e consigo criar um time de alta performance. E isso é muito... parece simples quando eu falo, mas é uma das coisas mais difíceis, porque você fazer essa transição exige bastante, né? Você como pessoa, da pessoa que está recebendo esse conhecimento também de querer contribuir, e é muito mais difícil, né? Você se responsabilizar pelas entregas de outra pessoa. E quando você vai subindo, só piora, porque aí você vai ser líderes de líderes que lideram líderes, e aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Muito bom, Kátia. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com a Kátia Prado. A Kátia é Head de Supply Chain da Philips. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Kátia Prado. A Kátia é Head de Supply Chain da Philips. Nós demos uma pincelada no primeiro bloco sobre a Philips. Eu queria agora, para que o nosso telespectador conheça, Kátia, especificamente quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades, o que está debaixo da tua gestão hoje na Philips? Claro. Bom, a área de Supply Chain hoje da Philips, a gente chama de One Supply, né? Ela cuida de todas as linhas de negócio. A Philips tem esse mindset, né, de impacto com cuidado, então todas as nossas linhas de negócio é pensada em saúde e bem-estar para a população, de oferecer também cuidados de saúde acessíveis ao máximo número de pessoas possíveis, com eficiência, ou maior eficiência possível, né? Então esse é o nosso baseline, vamos dizer assim, né? A gente tem toda a linha de personal health, né? Então uma linha mais consumo, mas também a linha mamãe e bebê, pensada pelo cuidado ali dos primeiros dias do bebê, Avent, a marca Avent, né, no caso. A gente tem uma linha de home care, né, que a gente chama de SRC, de respiradores, de ventilação, e uma linha médica, né, então, que realmente é do equipamento de grande porte, em hospitais, com alta tecnologia, e o que a gente chama de Connect Care, que conecta todo esse cuidado através de sistemas, né, inteligência artificial, sistemas de informação, para aumentar a eficiência. Com o envelhecimento da população, a gente sabe que são profissionais que ficam cada vez mais demandados, né, e a Philips traz soluções para minimizar essa dificuldade, né, esse trabalho adicional que eles possam ter. Então, assim, dentro dessas linhas de divisões dentro da Philips, o supply chain, ele é multifacetário, né? A gente tem tanto um supply chain para entrega de B2C, mas também um supply chain com entrega em hospitais, em clínicas. Então, quando a gente fala de One Supply Chain, ele tem várias características. E dentro da minha responsabilidade, tem as áreas de importação, planejamento, então a demanda, as 2 fábricas que a gente tem no Brasil, os CDs que nós temos, a operação em si, distribuição e esse pós-venda, né? Essa logística reversa
que também é bastante forte dentro da Philips. Então, basicamente, tudo que você fala de logística dentro do Brasil está dentro da responsabilidade da minha equipe, com muito contato Latam. Eu acho que hoje, nesse mundo globalizado, não existe mais uma célula Brasil, né, sem esse contato Latam. A gente tem alguns trabalhos ali transversais com Latam e muito contato global. Eu acho que esse skill multifuncional também, né, com importação de diversas fábricas ao redor do mundo, então bastante contato internacional também, né, o supply é isso agora, né, ele é interconectado com bastante habilidade de capacidade, né, de multifacetar entre os países aí. Ou seja, não lhe falta responsabilidade. Não, nunca falta. Vamos agora conhecer um outro lado da Kátia, um executivo de sucesso, né, que conquistou através dos seus esforços, da sua dedicação, do seu empenho, essa posição tão importante que você tem hoje. E o ser humano é assim, pelo menos parte do ser humano é assim, né? Quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, a gente procura ser mais útil para as pessoas, mais útil para a sociedade, e a gente entende de que muitas vezes existe um mundo que a gente não conhece, né? Das pessoas menos favorecidas, das pessoas carentes. Você tem um trabalho de mentoria e esse cuidado especial com essa galera toda, né? Primeiro, como é que nasceu esse teu trabalho de mentoria? O que consiste esse trabalho de mentoria e qual o propósito que você tem abraçando essa causa na tua vida, Kátia? Claro, te conto um pouquinho, né? Começou, na verdade, lá atrás, na pandemia, né? Quando eu estava em casa, enfim, todos em casa, enlouquecidos na pandemia, eu decidi fazer uma outra faculdade de psicologia e coaching. Eu falei assim, acho que é o momento, né? Estamos aqui para não enlouquecer durante o período da pandemia. E isso acabou abrindo para mim, e aí é isso, né? Às vezes é uma decisão ali pequena e acaba mudando os desdobramentos disso. Eu não saberia que eu chegaria aqui agora, né? Mas fiz esse movimento, me formei e aí eu comecei a fazer mentorias dentro da própria Philips, né? Então sempre fui ali, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de mentorar, principalmente mentoria feminina, né? Nessa primeira liderança ou uma segunda liderança, para realmente ajudar e contribuir o máximo que eu posso nessas transições que a gente sabe que principalmente para mulheres, são bastante mais complicadas num mundo tão masculino que é o supply chain, né? Então eu tenho entrado nesse caminho e isso abriu portas, né, para eu começar num conselho de universidade. Então esse ano fui convidada para participar do conselho da Live University, né? Então eu participo desse conselho para entender quais são as demandas de mercado que a gente precisa trazer para educação na prática, para os jovens, né? Como a gente contribui também para essa formação desse primeiro jovem. E a partir desse trabalho com esses jovens e com a universidade no conselho do Embrasc, eu tive o contato com jovens de comunidades menos favorecidas, né? E aí quando você vê outra realidade, né? A gente acaba vivendo numa bolha, né? A gente, mesmo essas primeiras mentorias que eu fiz de primeira liderança, são pessoas extremamente, né? Já estão numa grande empresa, já é diferente de você estar falando com um jovem ali se formando no ensino médio, né? Então eu comecei a trabalhar com esses jovens numa mentoria voluntária, justamente para pensar junto com eles, né? O que pode ser o primeiro passo, o que eles podem fazer de carreira. E é incrível que você tanto aprende com esse momento, né? E quanto a gente entende quanto que a nossa realidade é diferente de uma realidade dessa pessoa. E é o mais alto prazer ver que você mudou a realidade de alguém, ou pelo menos o mindset de alguém, colocou alguém para sonhar mais alto do que ele mesmo achava que era possível. Então, te dá essa capacidade de realmente entender e ser grato pelo que você tem hoje. Eu acho que esse é o mais bonito, né? E de contribuir com essa nova geração que está vindo aí, né? Contribuir de alguma maneira, deixar o meu legado, isso para mim é muito engrandecedor. Ainda falando da Kátia, o que você faz em momentos de lazer, de passeio? O que você gosta de fazer quando você não está envolvida com tantas coisas simultaneamente? Tudo ao mesmo tempo. Só para que a gente possa mais um pouquinho conhecer a Kátia e o CPF. Claro. Além de tudo isso, né, eu tenho 2 filhos, então tem Quantos bastante. Anos? Um tem 18, outro tem 4. Então, assim, tem bastante animação dentro da minha casa, né, para se desdobrar entre ser mãe e ter todos esses momentos. E eu acho que eles são a minha grande lição, assim, de gestão do tempo. Então, assim, até se você pensa, o que eu fazia antes deles, né? Até o pequenininho é um pouco mais agitado, você fala assim, gente, quanto tempo eu tinha, né? Antes de ter. Mas é impressionante como esse lado maternidade, né? Eu sei
é um pouco polêmico no mundo empresarial, mas como te dá de capacidade de você realmente resolver qualquer situação, de você ter uma gestão do tempo, de você ter ali gestão de prioridades, gestão de conflito. Para mim é um segundo ensinamento muito grande que eu também uso, né, e aplico todos os dias. E a gente gosta muito de viajar, então somos uma família viajadeira, vamos dizer assim, enfim, Europa, local, seja de carro, de avião, enfim, a gente gosta de ver as coisas, né, ver o mundo, e eu quero passar isso também para os meus filhos, né, que eles realmente tenham essa vontade de conhecer, de buscar conhecimento, seja dentro de uma universidade, de uma escola, mas também tendo contato com outras culturas, tendo contato com outros países. Eu acho que isso engrandece muito e contribui muito pela nossa formação, né? Para a gente ser capaz e resiliente e entender outras realidades. Eu acho que isso é muito legal. Como é que você consegue equilibrar esses pratinhos de uma maneira razoável, Kátia? Eu acho que, claro, você vai ter picos e vales, né? Você vai ter um momento, eu acho que seria assim, leviano eu falar, nossa, eu mantenho tudo balanceado, na perfeita, meus filhos levam frutinhas cortadas todos os dias. Cara, você tem que priorizar, né? É isso, a gestão de tempo e prioridade. Qual que é o seu tempo e você tá intencional e presente em seja qual o momento que você escolheu. Então, quando eu tô no trabalho, eu tô 100% ali, tô focada, vou me dedicar ao meu máximo. Quando eu tô com meus filhos, eu tô 100% ali, tô focada, vou ter o meu máximo. Ainda tem academia, que eu vou todos os dias também, vou focada, vou focar o meu máximo. Então, assim, eu acho que você começa a organizar a sua rotina, as coisas se encaixam, mas mais do que isso, é realmente entender que, beleza, aqui tem um plano, esse é o plano é que esteja tudo balanceado, e você vai ter picos, você vai ter um momento de super intenso no trabalho, você vai ter que se dedicar um pouco mais. Um outro momento, seu filho ficou doente, está super intenso em casa, você precisa se dedicar um pouco mais. E aí você fazendo essa modulação sem se estressar com isso, né, de estar presente e fazer o que for proposto, e o mais, para mim, é a organização do seu tempo. A gente tem, meio clichê, mas todo mundo tem 24 horas, mas se você fica dessas 24 horas, né, na rede social, cara, foi um tempo ali que você nem sabe para onde foi, né, que você poderia ter investido em outras coisas. Então, acaba que você conseguir fazer a sua gestão do tempo e ter uma rotina, estrutura para mim a base de tudo isso. E, sinceramente, quando eu olho a minha vida, a carreira, antes de eu ter meus filhos e agora, cara, cabe tudo, é possível. Isso é um dos temas, inclusive, que eu toco na minha mentoria feminina, né? É possível, porque muitas vezes as mulheres entendem, não, eu preciso me dedicar na minha carreira, ou eu preciso ter os meus filhos, ou eu preciso ter uma família. Dá pra gente fazer tudo, só organizar que cabe, né? Eu tenho 1 minuto para acabar o nosso programa, super agradável a nossa conversa. Olhando para o futuro, o que você pode compartilhar como próximos passos na sua vida, Kátia? Bom, vamos superar a reforma tributária, né? A gente está aí super focado dentro da Philips na virada, mas para mim eu acho que cada vez mais vou me aproximar disso que eu gosto tanto, de gestão de pessoas, de mentorias, né? Eu acho que um dos meus principais, assim, alcances que eu tive hoje, né, na minha equipe, eu tenho pessoas que hoje nas lideranças que respondem direto para mim, foram formadas por mim dentro do meu próprio time. Isso é um orgulho imenso, né, de poder contar com essas pessoas profissionais incríveis, mas também saber que eles foram formados por esse processo de alguma maneira, que eu pude contribuir para as carreiras deles de alguma maneira. E é isso, eu quero continuar espalhando, né, essa luz, vamos dizer assim, meio clichê, mas também de ser esse ponto, né, de crescimento, de vontade, de conhecimento, e espalhar isso cada vez mais dentro dos meus contatos, né, de ser esse exemplo de que sim, mulher pode assumir uma cadeira dentro de uma estrutura extremamente masculina e que sim, é possível fazer isso com balanço, indo para academia, tendo filhos. Então eu quero ser esse porta-voz para dar realmente esperança, né, mas ser realmente esse porta-voz dessa boa nova, vamos dizer assim. Muito bom, parabéns pela tua trajetória, pela tua visão de vida, por aquilo que você tem construído. Imagina o orgulho que você hoje leva para a sua família, né? Tua história prova de que, independente da tua origem, é possível você chegar onde você determinar, desde que você faça aquilo que você tem que fazer. Super feliz de poder te reencontrar, te ver bem. Obrigada. Que você continue
né? Essa pessoa especial que você é, conquistando os espaços que você deseja conquistar e que você continue tocando direto e indiretamente de vidas de muitas pessoas. Obrigado, viu? Obrigada por tudo, Luciano. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.